Você já ouviu pessoas reclamando que a igreja adventista mudou? Sim, é claro que tem muita gente saudosista embarcando nesse discurso. Por outro lado, há aspectos que não podem ser ignorados. De fato, vivemos uma crise de identidade visível na música, na pregação, no estilo de vida e na compreensão de muitas doutrinas. Você já se perguntou sobre como será a igreja daqui a alguns anos? É hora de retomar nosso papel de remanescente. Adventismo para uma Nova Geração é um e-book para ajudar jovens, universitários e líderes a transmitir valores adventistas no novo contexto digital. São 49 capítulos e mais de 200 páginas, com textos leves e profundos, para quem quer se apaixonar pela mensagem do terceiro anjo e cumprir a missão. Adquira agora pelo link na descrição, comentário fixado ou pelo QR Code que está aparecendo. Adventismo para uma Nova Geração. Chegou o livro que você precisa ler para viver sua fé nesse tempo. Um bom sábado a todos. Que bom estar aqui novamente. Ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre igrejas emergentes e a distinção que nós podemos ter entre esse tipo de igrejas e o perfil da igreja adventista. Eu me dei conta ontem que eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante. Eu trabalhei em 2006 no Colégio Adventista de Corumbá. Então eu já trabalhei aqui nessa região, vim passar um pouquinho de frio aqui em Corumbá. Na época eu estava recém-casado. Olha que coisa interessante, eu estava contando agora. A gente casou em janeiro de 2006, eu e minha esposa. E em uma semana, nós nos casamos no Rio Grande do Sul, passamos as férias em Santa Catarina, fomos para São Paulo e de São Paulo viemos para Corumbá. Acho que em 2 semanas nós cruzamos tudo isso do Brasil. Mas foi um período muito abençoado. A gente ficou pouco tempo aqui, mas os poucos meses que nós trabalhamos nesse campo, eu me lembro que eu vim a Campo Grande algumas vezes, porque a gente tinha reuniões com a igreja e tudo mais, e eu pude conhecer Campo Grande naquela época. Não conheci profundamente, mas é sempre bom a gente relembrar os lugares por onde passa. Eu fico feliz também porque hoje à tarde nós vamos continuar a nossa conversa e eu quero convidar você, se não me engano, eu não sou muito bom com números, mas eu acho que a partir das 3h30, alguém aí me ajuda, é isso mesmo? 3h30, confirmado. Então eu espero você, a gente vai falar 2 temas à tarde, 2 temas muito importantes também, que de certa maneira vão continuar aquilo que a gente vai abordar nessa manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Esse é um texto muito conhecido. E, de fato, o livro de Deuteronômio é um livro especial, porque ele é a continuação daquilo que Moisés queria transmitir ao povo. Ele faz aqui o seu discurso de despedida, recapitulando pontos importantes da trajetória de Israel e relembrando a nação do que eles deveriam manter, de quais valores eles deveriam zelar, enquanto eles estivessem em caminho para a terra prometida. Nós vamos introduzir por esse texto. E em seguida, eu quero explorar o tema, deixa eu ver, pode colocar para a gente, por favor? O tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é esse aí. Novas gerações diante de 2 perspectivas. A perspectiva adventista e a perspectiva das igrejas emergentes. Você já deve ter encontrado o texto bíblico e antes da gente poder ler, eu quero convidá-la a fazer mais uma oração específica para que de fato Deus esteja conosco agora, dirigindo a nossa mente e nos habilitando não apenas a compreender, mas a praticar aquilo que nós vamos ver na palavra. Feche seus olhos assim como você está. Grande Deus e Pai, humildemente nós estamos diante da Tua palavra. Queremos descalçar as sandálias dos nossos pés, porque esse terreno fértil e maravilhoso é santo.
e pedimos que o Senhor nos guie por ele, que a nossa mente, em contato com a tua palavra, seja esclarecida, porque é ela que transforma, e que o Senhor nos ajude a tomar sábias e profundas decisões com esse contato que teremos com a tua palavra. Abençoa-nos, nós pedimos por Jesus. Amém. O que nós vamos ler na palavra de Deus agora é o coração da religião de Israel. A máxima do judaísmo está justamente aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4. As palavras do Senhor são: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na continuação, diante dessa grande verdade, Deus, usando o seu servo Moisés, conclama o povo a um comprometimento. Se Deus é de fato o único Senhor, eles deveriam adotar uma determinada postura diante dessa verdade. O texto diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A verdade de quem é Deus exige de nós uma postura de comprometimento, que se traduz por amá-lo com tudo o que nós temos e somos. Isso é muito profundo. Deus está pedindo aqui dedicação completa, exclusiva. Você precisa, com tudo que você é, com tudo que você possui, consagrar-se a Ele, ao seu serviço. Por isso que o salmista diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto nós tivermos vida, nós devemos dedicar os nossos empreendimentos, os nossos melhores esforços, os nossos planos e mesmo as atividades ordinárias para que de alguma maneira a gente sirva a Deus. Mas isso não vai ficar aqui apenas na esfera individual, no meu relacionamento pessoal com Deus. Olha como a coisa vai partir agora para uma outra esfera, porque é assim que funciona. Quando eu tenho um comprometimento com Deus, isso não fica no meu campo privado, na minha esfera particular. Isso vai extravasar para os meus relacionamentos. E diante de tantas redes de relacionamentos que nós temos, a mais importante e também a mais imediata é a família. É a família com quem eu me relaciono numa primeira instância. E isso não podia ficar de fora. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 7, versículo 6, primeiro: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Agora o versículo 7, você as inculcará. Olha que palavra engraçada. Inculcará. O que é inculcar? Literalmente é colocar na cuca, como se dizia antigamente, na cachola. É você introjetar, é você fazer com que aquele conceito, aquela ideia, aquele princípio faça parte agora da vivência do outro. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando? Quando estiver sentado em sua casa e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Em todo o tempo, o israelita era conclamado a testemunhar, mas testemunhar para quem? A quem ele deveria influenciar? A seus filhos. Era assim que na Bíblia Deus mostrava a sua preocupação, o seu zelo pelas futuras gerações, ordenando a seus pais que cuidassem delas, que as instruíssem, que as orientassem, não apenas de uma forma teórica, baseado numa linguagem oral, em discursos. Não, tudo isso devia ser muito prático,
muito vívido. Os filhos deveriam aprender com o exemplo de seus pais. Os pais a todo tempo deveriam estar preocupados com a educação recebida pelos filhos. E aqui educação no sentido de uma preocupação em servir a Deus. Afinal, os livros de sabedoria da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, eles vão estabelecer que a diretriz principal da sabedoria qual é? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Se eu tenho temor ao Senhor, eu sou sábio. Eu posso construir todas as minhas experiências, relações, até mesmo a minha carreira profissional, a maneira como eu lido com os outros, baseado no temor ao Senhor. É isso que a Bíblia está desafiando o povo de Israel a fazer. E, de certa maneira, essa preocupação com as novas gerações, ela não diminui. Ela não se suaviza. Mesmo porque a gente está falando hoje de uma condição em que muita coisa mudou. Numa sociedade como era a sociedade israelita, uma sociedade muito tradicional, era normal os filhos se submeterem aos pais e os filhos copiarem os pais. Se alguém era carpinteiro, você nem precisaria fazer o teste vocacional com seu filho. Porque se o pai era carpinteiro, o filho automaticamente seria carpinteiro. Aprenderia a sua profissão com o pai. A sociedade ela tinha outra forma de se organizar na sua economia. Tinha outros valores. Mas no Ocidente a coisa é diferente. Graças à Revolução Industrial e às sucessivas revoluções tecnológicas, nós enfrentamos hoje rupturas na sociedade, barreiras, distâncias de uma geração para outra. E você já percebeu como Hollywood contribuiu com esse processo? A chamada cultura em massa, ela é uma cultura voltada para quem? Quem que é o foco? Crianças, jovens. Você pode ver que a partir da década de 50 até os nossos dias, boa parte desses filmes da produção industrial de Hollywood, eles são voltados para esse público mais jovem. Ele é o foco. E nós vemos hoje um fenômeno na sociedade que é interessante. As pessoas, elas querem se manter jovens. Elas querem permanecer jovens. Veja os grandes artistas, as celebridades, as pessoas famosas, elas fazem todo tipo de procedimentos estéticos e todas as coisas para tentar reverter o efeito dos anos. O bom é ser jovem. E essa juventude, ela tem quase como que uma obrigação empurrada pela indústria, pela sociedade, de divergir dos valores dos seus pais. A gente vê cada vez mais uma necessidade de buscar o novo, de ser diferente, de construir uma nova sociedade. A gente está vivendo uma fase de transição muito difícil. E diante de tudo isso aí, a gente pode dizer, deixa eu ver se eu consegui ligar direitinho, se está passando, vamos ver, ligado está. Passou, pronto. Era só o susto. Vamos lá. Então, a primeira coisa é que essa é uma geração que ignora o cristianismo. Uma geração que tem recebido, graças à internet, uma influência de outras correntes de pensamento, porque você tem na internet expressões religiosas mais diversas. Ao mesmo tempo que você tem cristianismo, você tem contato com budismo, com shintoísmo, com Wicca, que é basicamente bruxaria. E há alguns anos, há algumas décadas, nós tivemos uma série de livros e filmes muito populares promovendo a bruxaria de forma explícita. E isso alcançou uma geração de adolescentes. Todo o misticismo e uma enxurrada de coisas tem sido passado pelas mídias para essa geração. Então não é de estranhar que eles tenham pouco ou nenhum interesse e contato com o cristianismo. E deixa eu contar uma coisa para você mais assustadora ainda. Eu fui capelão de escolas adventistas por 15 anos.
E eu percebi que entre os jovens que estudavam nas nossas escolas, muitos deles ou adventistas ou de lares evangélicos. A maior parte tem esse perfil. Muitos deles já viviam uma desconexão em relação à fé dos seus pais. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um menino em Araucária. Ele não era adventista, mas ele era evangélico. E ele me disse assim, sem esconder, sem muita cerimônia, que ele já não acreditava mais nas coisas que ele ouvia na igreja. E ele ia na igreja porque os pais o obrigavam. E eu disse assim para ele, mas os seus pais, eles já sabem disso? Olha, o meu pai desconfia, mas eu não contei para eles não. Eu estou esperando fazer 18 anos e quando eu completar essa idade, eu vou ter a minha própria vida e não vou precisar mais frequentar a igreja com os meus pais. Todo o ceticismo dele já estava ali, encapsulado, esperando o momento certo para eclodir e ele viver a vida dele. E isso é muito triste, não só porque atinge lares evangélicos, mas especificamente porque isso também atinge lares adventistas. E diante dessa preocupação, surge aí essa dúvida do que fazer em relação às novas gerações. E quando há uma demanda, surge um produto. As igrejas emergentes, nós vimos na palestra anterior, elas surgem com essa preocupação. O que fazer para alcançar essa juventude que não tem mais conexão com o cristianismo, que não tem mais interesse nas igrejas tradicionais? As igrejas emergentes, elas surgem com uma crítica ao perfil convencional da igreja. Elas dizem assim, a igreja norte-americana, porque é nesse contexto que surge, ela está muito imbuída, ela está muito marcada pelo pensamento moderno. E agora nós estamos diante de uma geração pós-moderna. Então a igreja não pode ser a mesma. A igreja tem que se desconstruir e apresentar algo novo se ela quiser alcançar essa geração. E talvez muitos adventistas fiquem seduzidos por esse tipo de discurso, por esse tipo de proposta, por essa abordagem que vai suprir uma lacuna. Porque se você já teve a oportunidade de ver a igreja adventista, já há algumas décadas, desde final dos anos 80, quero crer, ela tem uma preocupação especial com o índice de jovens se afastando dos seus princípios. A primeira série de pesquisas sérias que a igreja realizou, pesquisas profissionais, acadêmicas, foi conhecida como Valo e Gênesis. Essa série, ela é feita em decênios. Então, ela tem várias edições. Tem a primeira edição, que é essa que data do final dos anos 80, depois uma segunda edição, uma terceira, e talvez, não tenha informações concretas, pode ser que ela já esteja até numa quarta edição. Se isso se confirmar, será a pesquisa mais longeva que a igreja fez em relação a jovens. Mas desde a primeira edição da Valo Gênesis, a gente percebe problemas. Sabe por quê? Porque a Valo Gênesis, ela entrevistou professores, pastores e administradores e também alunos. O sistema americano é um pouco diferente, mas seriam alunos mais ou menos do fundamental para o ensino médio, nessa faixa de idade. E a pesquisa Valo e Gênesis constatou que, com respeito a crenças básicas, há pouca dúvida e pouca discordância. Com respeito a valores e estilo de vida, aí começam os problemas. Porque nem todo mundo que é adventista e crê nas doutrinas adventistas concorda com o estilo de vida adventista. E aí você pode pensar que isso é tremendamente incoerente. Como é que eu acredito nas doutrinas adventistas e não acredito no estilo de vida? Porque o estilo de vida é você, na prática, experimentar as doutrinas. Não dá para você acreditar nas doutrinas e não praticá-las. E praticá-las é estilo de vida. Há uma incoerência aí.
Mas isso foi percebido na Valo Gênesis. Mas a igreja fez outras pesquisas. E quem sabe uma das mais recentes é a 21st Century Adventist Connection. Esse estudo ele é bombástico, porque ele foi feito não mais com alunos do ensino médio e nem mesmo com alunos do fundamental, mas com alunos universitários, gente na faixa dos 18 a 25 anos. E quais foram os resultados? Alguns. Vou compartilhar rapidamente com vocês. Você percebe que na pesquisa, quanto mais caracteristicamente adventista é uma doutrina, maior é a sua rejeição. Então, por exemplo, acreditar que nós somos salvos pela fé, alto índice de concordância. Acreditar no dom profético de Ellen White, alto índice de rejeição. Acreditar que Jesus vai voltar, concordância altíssima. Acreditar na doutrina do santuário, rejeição. Essa pesquisa também tem um dado muito interessante dela, em que 50% dos entrevistados acredita que a igreja deveria aceitar como membros regulares casais de homossexuais. Estamos falando de adventistas que creem nisso. É claro que a gente pode pensar assim, mas essa pesquisa ela foi realizada num contexto de América do Norte, onde você tem pessoas que às vezes tendem a um liberalismo maior. Se ela fosse realizada aqui, ela teria outros resultados. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que dentro do processo de secularização, alguns efeitos que a gente já vê na Europa, nos Estados Unidos, eles vão aparecendo também na nossa realidade. Demora, mas eles vão aparecendo. Algumas crises que a igreja enfrenta hoje aqui no nosso território, ela já vem enfrentando há muito tempo nesses lugares. E isso faz com que a gente fique alerta. E aí surge a pergunta, se a igreja adventista hoje tem dificuldade de conectar os seus jovens, de fazê-los pensar como adventistas, e até mesmo em alguns contextos de frequentar, fazer parte das reuniões de culto, será que nós não poderíamos usar as estratégias adotadas pela igreja emergente, pelas igrejas emergentes, para alcançar essas pessoas? Será que nós não temos que aprender com esse grupo que surgiu justamente com essa preocupação? E quando você olha as igrejas emergentes, são igrejas frequentadas, em maior parte, por pessoas entre 20 e 35 anos. São igrejas voltadas para o público mais jovem. Então, de alguma maneira, o que essas igrejas têm feito? Tem dado resultado. Aí, eles querem alcançar pessoas jovens, as pessoas jovens estão lá. Então, será que nós não podemos usar as mesmas estratégias que eles usam? Será que nós não podemos imitar alguma coisinha? Ou quem sabe até adaptar. Adaptar é uma palavra melhor do que imitar. Será que a gente não poderia adaptar o que eles têm praticado? Ontem nós vimos que as igrejas emergentes, elas são uma coisa diferente e têm pressupostos diferentes. O pacote oferecido é outro, diferente do que a igreja adventista acredita, prega e ensina. Mas eu quero expandir um pouquinho esse assunto e ver como isso acontece na prática. A igreja emergente, ela tem uma preocupação de resgatar o cristianismo histórico. E deixa eu explicar. Nós estamos numa sociedade que é pós-cristã. Em outras palavras, se antigamente os valores do cristianismo influenciavam as pessoas de uma forma geral, hoje em dia o jogo virou. Você lembra das cidades pequenas? As cidades pequenas, mesmo aqui no nosso Brasil, tinham uma praça central. Nessa praça central você tinha geralmente a prefeitura. E o que mais ficava nessa praça central? Uma igreja. Por que tinha uma igreja ali? Para mostrar que a igreja era uma referência. Fazia parte do pensamento. Estava ali no centro. Hoje em dia, muitas cidades
nem tem mais presenças significativas de igrejas. Quando você vai para grandes centros, você tem até templos de outras religiões. Eu morei um pedaço da minha vida em Curitiba, onde as minhas filhas nasceram, eu já disse isso ontem. E Curitiba tem templos budistas, tem mesquitas, você tem sinagogas, você tem qualquer outra coisa que você imaginar tem. E não é uma exceção. Várias cidades grandes do Brasil, e acredito que aqui também você vai ter uma grande representação de religiões não cristãs. Ao mesmo tempo, não é só uma questão de arquitetura, é uma questão de estilo de vida e pensamento. Porque as pessoas hoje não tomam mais as suas decisões baseadas na sua fé. Mesmo pessoas cristãs, muitas vezes, elas agem pelos seus interesses comerciais, elas agem também por causa das referências culturais que possuem. Algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, elas demonstram que, por exemplo, quando você fala de taxas de divórcio, cristãos e não cristãos têm taxas muito semelhantes, não tem praticamente diferença. Quando você olha consumo de mídia, o que as pessoas têm assistido, e isso tem se tornado um assunto muito importante, especialmente com o crescimento de serviços de streamings. Quando você olha para isso, consumo de mídias, séries, filmes, aquilo que cristãos assistem, não tem muita diferença em relação àquilo que não cristãos assistem. Então, mesmo pessoas religiosas, elas não usam como critério existencial para ordenar a sua vida, para criar ações do dia a dia, elas não usam a fé como embasamento, como ferramenta para tomar decisões. São religiosas e reservam um final de semana, um dia na semana, para estar numa igreja, num espaço onde elas têm uma experiência religiosa, mas saindo dali, elas são pessoas como todas as outras. Esse é um fenômeno hoje. E por isso a gente fala de uma sociedade pós-cristã. Uma sociedade onde existem igrejas, onde existem líderes religiosos, mas existe pouca influência da religião na vida das pessoas. Então, qual que é a proposta da igreja emergente? É resgatar o cristianismo histórico. Bonito isso? Só bonito, né? Parece uma coisa boa. Mas na prática, o que significa? Significa que eles querem, durante o culto, expor os jovens, que muitas vezes não têm nenhuma referência de fé cristã, a diversas expressões históricas do cristianismo. Então, quando você entra numa dessas igrejas, você encontra, por exemplo, um ambiente escuro e velas. Você encontra também a prática da Lectio Divina, que é uma prática católica. Você tem, muitas vezes, labirintos de oração, outra prática medieval. Quando você canta, existe um mix. Ao mesmo tempo que se cantam alguns hinos evangélicos tradicionais, também são cantados hinos contemporâneos, uma herança das mega-igrejas. A gente falou que a igreja emergente ela surge primeiro por causa da preocupação de alguns líderes de jovens que faziam parte das mega-igrejas com gerações, com pessoas que estavam deixando de frequentar. E nas mega-igrejas já se usava o louvor carismático. Na década de 80, nos Estados Unidos, existe uma revolução litúrgica, onde você começa a usar músicas mais terapêuticas, mais agradáveis, músicas também parecidas com ritmos populares, para atrair pessoas, e isso a igreja emergente ela dá uma continuidade a isso. Então você tem essa mistura de diversos elementos do cristianismo, elementos que remetem ao catolicismo, elementos do protestantismo histórico, elementos do pentecostalismo, do neopentecostalismo. Tudo isso entra no liquidificador, batem isso por 1 minuto, vira essa mistura violenta e isso é servido às novas gerações. Então, quando a gente olha para isso daí, a gente tem um risco muito grande. Eu vou falar mais à tarde a respeito do perfil de culto das igrejas emergentes.
Então não vou expandir isso agora. E fica aí o apelo para que você não falte à tarde. Mas eu quero que você olhe para essa figura. E eu quero dizer, antes de mais nada, em minha defesa, que a intenção não era fazer comercial de nenhuma marca. Foi a primeira imagem que apareceu com melhor definição. Mas eu quero que você se concentre no fato de que nós temos aqui um suco de uva puro, concentrado, caprichado. Mas do outro lado, o que você está vendo ali? Um copo com água. Se você colocar o suco no copo com água, ainda é suco? É ou não é? É. Mas o que acontece com ele? Ele fica diluído. Popularmente a gente diz que ficou mais fraco, mais aguado. E é claro, quanto mais água você colocar, mais você vai diluir aquilo e menos aquilo vai ter o sabor característico, o sabor original. A mesma coisa acontece com o cristianismo da Bíblia. Se você for adicionando cultura, se você for adicionando ideologia, se você for adicionando tradição, esses elementos eles vão servir como diluidores. E aí a fé cristã, ela vai perdendo a sua essência, aquilo que a torna característica, aquilo que dá sabor real a ela, e ela se torna assim uma espécie de espiritualidade mais genérica. Você já viu aquelas mensagens cristãs que aparecem em rede social, em Facebook para quem é mais velhinho, Instagram para quem é mais novo? Você já viu essas mensagens que aparecem? Você não sabe se é cristianismo, se é espiritualismo, se aquilo é budismo. Parece um pouco de tudo, porque é tão genérico que não soa como nada. Mas as pessoas choram e compartilham. Muitas igrejas são assim, oferecem um cristianismo genérico, fraco, adocicado. E claro, quando a gente pensa nisso, isso vai enfraquecer a formação espiritual. E formação espiritual, estou falando aqui de transmissão de valores bíblicos, de uma mentalidade que esteja ajustada com aquilo que Deus revelou. E nesse sentido aí, isso se torna um perigo para nós adventistas. Se você pensar na igreja emergente como uma solução, seria mais ou menos o seguinte: é como você ir ao médico e o médico dizer assim, olha, você está com uma gripe muito forte, mas calma lá que a gente vai resolver a sua gripe. Eu vou passar aqui para você 10 sessões de quimioterapia e vai curar a sua gripe. O diagnóstico pode ter sido preciso, mas e o tratamento? Esse tratamento vai terminar com você. A igreja emergente é isso. É o tratamento que mata. É a solução que não acaba com o problema, mas o aprofunda. Ao invés de recuperar os valores, ela vai terminar de varrê-los para debaixo do tapete para mais longe possível. Se a gente quiser recuperar a mentalidade bíblica, se a gente quiser salvar uma geração, se a gente quiser de fato influenciar os jovens, o caminho tem que ser outro. E agora eu quero apresentar para você o que a Igreja Adventista tem feito em termos de formação generacional. O que a igreja faz e tem feito e precisa continuar fazendo para influenciar os jovens? Acho que a primeira e mais importante atividade é nós reconhecemos que a Igreja Adventista ela tem sim um trabalho muito bonito e sério com novas gerações. E não é de agora. Esse trabalho é histórico. A igreja percebeu muito cedo que por meio da escola sabatina ela criaria uma rede para acompanhar os seus membros desde quando eles nascem. E não é exagero não, porque a gente tem um rol do berço até o momento em que a pessoa se torna adulta. A igreja se preocupa com um programa de instrução bíblica para os seus membros e os acompanha por toda a vida. Isso é valioso. Além disso, a igreja também, em algum momento, percebeu que ela poderia investir em clubes de desbravadores e aventureiros. Hoje pela manhã eu estive no acampamento e eu fiquei impressionado. É muito desbravador que essa igreja tem.
Que bênção! E isso é valioso, porque quando a gente tem clube de desbravadores e aventureiros, a gente não tem a troco de nada, não. Por que você acha que a igreja mantém esses clubes? Ah, porque a gente gosta de ver criança uniformizada. Ah, porque a gente tinha um desejo muito grande de fazer acampamento. Queria comprar barraca e ter acampamento. Será que é isso que a igreja, essa preocupação que a igreja tinha? Não. A igreja quer salvar. A igreja quer desenvolver caráter. A igreja quer formar líderes. Para isso que servem esses clubes. Pensa só, se você fizer a conta, e a realidade não muda muito de um lugar para o outro não, viu? Mas se você fizer a conta, sabia que um grande percentual de líderes da igreja, em todos os lugares, já foram desbravadores? E agora, desde o surgimento do Clube de Aventureiros também, muitos passaram pelos 2 clubes. Isso não é à toa, é caso pensado. A igreja está preocupada com as novas gerações. Mas, além dessa preocupação em ter os clubes, além da preocupação que a gente vê através da lição da escola sabatina, existe uma outra coisa que eu quero que você veja. E eu estou me referindo aqui à verdadeira educação. Deixa eu perguntar para você. O que você entende por educação? Você se considera uma pessoa bem educada? O que é educação, afinal de contas? Deixa eu perguntar aqui, quantos têm nessa manhã um curso superior? Deixa eu ver as mãos. A maioria de vocês. Quantos aqui já fizeram pelo menos uma pós-graduação? Ok. Quantos estão no nível do mestrado aqui? Pararam no mestrado, estão concluindo o mestrado, alguma coisa assim? Um bom número também. Temos doutores aqui? Alguém que terminou um doutorado? Fica aí o incentivo para você continuar. Mas olha que interessante. Quando a gente pensa em estudos, em educação, parece que a nossa cabeça se volta para isso. Educação formal, estudos que a gente adquire aonde? Na escola. Parece que a escolarização equivale à educação. Se uma pessoa passou pela escola, ela foi educada. E quanto mais tempo ela estudou, mais educação ela recebeu. E de vez em quando aparecem alguns casos que chocam a gente. Você vai se lembrar que há uns 2 anos, um enfermeiro foi preso porque estava abusando de pacientes anestesiadas. Pensa, um enfermeiro não, minto, um médico, um anestesista. Um homem que estudou durante muito tempo numa faculdade de medicina, que conseguiu uma especialização, cometeu um crime hediondo como esse. Mas como assim? Ele não estudou? Se ele estudou, o que faltou no estudo dele? Não é interessante a gente pensar que estudo muitas vezes tem que ver com formação profissional, com necessidade econômica, com uma carreira, mas nem sempre isso se relaciona com o caráter da pessoa. São coisas diferentes. E aí eu quero mostrar para você a definição que Deus dá sobre educação. Preste atenção. Eu que já tenho mais de 40 anos, vou ler aqui da minha tela, que vai ficar mais fácil para eu ler. Porque eu consegui me fazer o favor de deixar o óculos em casa. Há alguns anos eu comecei a sentir dificuldade para ler, passei no médico, e ele disse assim, o seu problema não é enxergar de perto, nem de longe, nem pressão ocular, o seu problema é presbiopia. E eu me lembrei das aulas de grego. Quando a gente vai para a faculdade de teologia, a gente estuda grego. E grego, a palavra presbi significa velho. E eu entendi. Entendi o que ele queria dizer com aquilo. Então, como eu não trouxe meu óculos, eu fiz esse favor para mim mesmo, eu vou consultar a minha tela, mas você pode ler dali. Olha só. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma,
para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Você percebe que tem muitas coisas aí para a gente mastigar e digerir com calma. Primeira delas, faz parte da definição de Deus sobre educação, restaurar no homem a imagem do seu autor. A imagem de Deus em nós hoje se encontra obliterada pelo pecado, manchada, arruinada. Deus quer restaurá-la. A segunda coisa que você vê aí, levar o homem novamente à perfeição em que ele foi criado. Você consegue imaginar Adão recém-saído das mãos do seu Criador? Fique imaginando Eva, criada por Deus para coroar a criação. Seres magníficos, perfeitos, sem mancha de infelicidade, sem traço de doença, de cansaço. Verdadeiras máquinas feitas por aquele que não erra. Agora, e eu e você? Nós somos a xerox da xerox da xerox da xerox da xerox. E aí vai. Nós estamos muito abaixo daqueles seres que viviam no Éden. Mas Deus, a boa notícia, Ele quer nos reencaminhar para lá. A Bíblia diz também, ou melhor, a citação que nós vimos diz também, que o objetivo de Deus é promover o desenvolvimento. E esse desenvolvimento aí, ele é harmônico. O que ele envolve? Corpo, espírito e alma. Tudo que você possui tem que passar por esse desenvolvimento. Lembra que eu comentei ontem que eu não praticava exercícios físicos e por isso eu tive um problema de saúde? Pois esse ano Deus tem me desafiado. Eu tenho vivido uma série de problemas por causa de crises renais. Eu tenho pedras, é até eufemismo dizer que eu tenho pedra nos rins. Eu tenho verdadeiras rochas. A primeira cirurgia que eu fiz, o médico disse que ele encontrou uma pedra de 3 centímetros. Normal para quem tem pedra é 3, 4 milímetros. Eu tinha uma de 3 centímetros. Aí o doutor me explicou assim que eu precisava fazer cirurgia. Falei, doutor, mas não dá. Ele falou, olha, ou você faz ou você faz. Ou você corre risco de vida. E aí Deus tem me desafiado a fazer algumas mudanças. Sabe por quê? Eu sou vegetariano há mais de 25 anos. Mas em algum momento, talvez se você me perguntasse, eu dissesse que não. Mas na prática, eu achava que ser vegetariano era suficiente. Era tudo que eu precisava reformar. Mas eu tenho entendido que ser vegetariano é parte de um dos 8 remédios que Deus deixou, que é a alimentação saudável. Um desses remédios é a alimentação saudável e parte dele compreende ser vegetariano. Mas e os outros remédios? Adianta ser vegetariano? Não. E de um tempo para cá, acho que uns 5 anos, eu fiz uma decisão muito difícil para mim. Eu abri mão do chocolate. Foi difícil. Eu estou vendo pela cara de algumas pessoas assim, aquela dor no coração, aquela facada no estômago. Mas deixa eu dizer para você, todas as decisões que eu tomei, elas pareciam muito difíceis antes de serem tomadas. Depois de um tempo foi o açúcar branco. Mas a gente continuou com açúcar mascavo, açúcar demerara. E aí a gente chegou à conclusão que a gente estava seguindo uma coisa menos ruim, mas era ruim. E aí decidimos parar com açúcar. Paramos com os laticínios, aí resolvemos, a gente ainda comia ovos. Esse ano eu abri mão dos ovos e a última etapa disso aí foi abrir mão do glúten.
E aí você começa a pensar onde você tem glúten. E a resposta em uma palavra é tudo. Mas Deus tem nos mostrado caminhos, maneiras diferentes. E a gente tem vivido bem, tem comido feliz da mesma maneira. Isso é engraçado. A gente fazia pizza todo sábado à noite lá em casa. Pizza vegetariana, com massa de pão integral, com molho de tomate. E agora? Não tem mais farinha, não pode usar mais glúten. Arrumamos uma outra forma de fazer a nossa pizza. E estamos felizes da mesma maneira. E não sentimos falta. E aí uma coisa que para mim era muito, muito complicada. Fazer um exercício físico, fazer alguma coisa. E aí nós estamos morando num sítio. Não vai dar tempo de eu contar a bênção, mas nós moramos num sítio. Eu não sei por quanto tempo, porque a vida do pastor é dinâmica, mas nesse distrito nós conseguimos morar num sítio. E esse sítio tem um grande espaço ali, onde a minha esposa e as meninas têm plantado. E tem muito mato que cresce. E eu resolvi capinar esse mato. Nunca tinha pego uma enxada. Um objeto estranho, alienígena na minha mão. Como é que usa isso? Senhor, me dá sabedoria, o que eu vou fazer? Vou assistir tutorial? Como é que eu mexo nisso? Mas estou eu lá, capinando todo dia, meia hora por dia. E é engraçado que às vezes eu estou quebrado, estou cansado, e aí eu vou para a horta. E quando eu vou, cansa também, mas parece que restaura, refaz, mexer com o campo, estar em contato com a natureza. Isso faz muito bem. Dentro do possível, a gente tem que tomar algumas decisões. Eu demorei quase 30 anos para tomar decisão, para algumas coisas. 30 anos que a minha saúde poderia ter sido outra, que eu poderia ter outra condição. Deus quer que você se desenvolva também, com o seu corpo, com o cuidado da sua saúde. Esse é o objetivo de Deus, ter um desenvolvimento integral. Quando você pensa em educação no sentido convencional do termo, o que a educação proporciona? Aumento de um certo tipo de conhecimento, mas isso por si só muda a vida de uma pessoa? Muda o caráter de alguém? Não. É ruim conhecimento? Não. Eu tenho a oportunidade de ter, agora no momento, estar dando sequência aos meus estudos, se Deus quiser, até metade do ano que vem eu quero concluir o meu doutorado. Estou muito feliz pela oportunidade de estudar, gosto muito. Mas isso por si só não é suficiente. Não é isso o tipo de desenvolvimento que Deus quer. Deus quer mais. Deus quer que você aprenda a valorizar o temor do Senhor como base do seu conhecimento, das suas decisões práticas, das suas experiências de vida. E sabe, como é que eu posso adquirir isso? Como é que eu posso experimentar essa verdadeira educação? Tem um método para isso? Tem. Sabe quem passou por esse método? Jesus. Bom, se funcionou no caso de Jesus, se ele adotou esses princípios, eu acho que funciona para mim e para você. Mas o que Jesus fez para ter a verdadeira educação? Ele aprendeu com 4 livros. Você sabia disso? Jesus, na sua educação, diz o Espírito de Profecia, ele usou 4 livros. Esses 4 livros são a base da verdadeira educação. E eu vou apresentar para você agora esses 4 livros. Olha o que diz Ellen White. Sua educação foi recebida das fontes indicadas por onde? Pelo céu. E que fontes são essas? Primeira delas, trabalho útil, estudo das Escrituras, da natureza e experiências da vida. Os compêndios, os livros divinos, cheios de instruções para quem? Para Jesus. Era só para ele. É isso? Para todos. Mas tem condição. Todos quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. Se você estiver disposto a cooperar com Deus e aceitar o plano que Ele tem para você e para a sua família,
você vai ter a verdadeira educação. Veja, vamos pensar um pouquinho aí. Trabalho útil. Ele é um desafio, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos que nada se consegue sem trabalho. Lá em casa, todo mundo tem uma função. Todo dia as minhas filhas sabem que elas têm um período na horta e elas têm um período para ajudar nas coisas de casa, lavar uma louça, secar uma louça. E elas vão felizes da vida. Não, mentira. Elas não vão felizes. Tem dias que elas aceitam, tem dias que elas resistem. Mas a gente tem que mostrar para elas a importância dessas coisas. Eu nunca vi uma louça autolimpante. Você já viu? Tem máquina que limpa, né? Mas a louça por si só, ela não vai se limpar. A comida não vai se fazer. A casa não vai passar vassoura nela mesma. Esse serviço tem que ser feito. A gente tem que fazer. E Ellen White fala que quando nós nos dedicamos a isso, nós também estamos servindo a Deus. E nós temos que instruir os nossos filhos com essas verdades. Outra coisa é amar as Escrituras. Ensinar os nossos filhos a amar a Bíblia. Lá em casa, nós temos a seguinte rotina. Todo mundo acorda e vai ler a Bíblia sozinho. Cada um faz o seu culto com Deus. Às vezes, a minha filha mais velha, a Stephanie, que tem 8 anos, já sabe ler. Ela está do meu lado no sofá, eu lendo a minha Bíblia, ela lendo a Bíblia dela. Aí ela pega o meu braço assim, só inclina a cabeça, porque ela, quando acorda, não é muito assim de abraço, de beijo. Ela só pega o meu braço, deita a cabeça assim e vai lendo a Bíblia dela. Aí, quando a mais nova acorda, de 5 anos, a Nicole não sabe ler ainda. Aí eu leio para ela a Bíblia. Mas, para ela já se acostumando que é prioridade. Acordou, comunhão com Deus. Depois disso, nós vamos para o nosso café da manhã, nosso de jejum, e aí nós fazemos o culto em família. Nós, como família, que basicamente se restringe a recapitular e a estudar a lição da escola sabatina delas. Nosso culto matutino é assim. Então veja, quero dizer para você que o culto nosso, ele tem que ser pensado nessas dimensões. Existe o culto particular, existe o culto familiar e existe o culto público, quando nós, como adoradores que fazemos parte de uma comunidade de fé, nos reunimos. Um culto não substitui o papel do outro na sua vida. Eu fiz o meu culto pessoal, não preciso do culto familiar. A minha família já fez aqui oração, estudamos a Bíblia, eu não preciso ir para a igreja. Mas eu vou para a igreja sempre, eu não preciso ler a minha Bíblia todo dia sozinho. Nenhum culto substitui o outro. Nós precisamos ter comunhão com Deus nessas 3 dimensões. Individual e particularmente, em família e também como comunidade. É claro que eu falei aqui da minha experiência, da realidade da minha família. A sua família pode ter uma outra configuração, você pode ter filhos mais velhos, às vezes filhos que já trabalham, têm que sair cedo. Às vezes os filhos já se casaram, foram embora, está só você e a esposa. Não importa. Ajuste o que for necessário, faça combinados para que o culto na sua família aconteça. Ele pode acontecer, depende de você. E o nosso culto, ele é muito, muito rapidinho, direto. Ele dura em média 15 minutos. Não precisa de muita coisa. Mas é um momento de nós nos dedicarmos a Deus. E claro, além disso, nós temos as experiências da vida. A gente aprende muito com as experiências práticas. E uma dica que eu dou para você são biografias. A Casa Publicadora Brasileira tem alguns livros muito interessantes de biografias de pioneiros, ou outros livros também baseados em histórias reais. A minha mais velha, que já lê, ela tem devorado livros. Te dá na mão dela, de um dia para o outro, ela vai que vai, aproveita as brechas do tempo que ela tem livre e ela vai lendo. E vai se acostumando a ler. E é interessante que as crianças aprendam isso. Há alguns anos, acho que uns 2, 3 anos,
nós fizemos os nossos cultos lendo trechos da vida de Joseph Bates. Que coisa interessante, a vida desse homem como marinheiro, capitão de navios. Quantos aprendizados. E a gente pode compartilhar isso com as crianças. Então, esses são os compêndios que Deus tem para educar a nós e a nossa família. E claro, quando a gente pensa na igreja, a gente tem que pensar na igreja como um ambiente de todas as gerações. Aqui a gente aprende valores, aqui a gente compartilha fé. E sabe o que é interessante? A gente pode pensar assim, que algumas coisas não funcionam com jovens. Ah, jovem não gosta de hinos do inário. Depende. Depende o valor que você dá a isso, a forma como você faz. As nossas meninas, no nosso culto, a gente canta um hino sempre. E a gente já cantou todos os hinos do Inário Velho. Pelo menos uma vez. E agora estamos cantando hinos do Inário Novo. Já estamos lá pela marca dos 220. Então, a gente vai aprendendo. Se você ensina no lar e se a igreja canta, isso vai sendo incorporado. A pessoa vai aprendendo a fazer isso. E automaticamente, a gente tem que entender que o culto é esse momento de troca de experiência entre pessoas de gerações diferentes. Eu quero ler aqui no finalzinho já, alguns textos da palavra de Deus. Se você está em Deuteronômio, então aproveite aí Deuteronômio capítulo 12, algumas páginas à frente. Olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio 12, 12. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, quem mais? Os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. O culto era para quem? Para todos. É verdade, de vez em quando a gente pode, não há nenhum pecado, nada de errado nisso. Ter um congresso para pessoas de terceira idade, um simpósio para universitários. A gente pode ter aí uma programação especial para desbravadores, para juvenis, mas regularmente o culto é para juntar quantas pessoas? Todas. De todas as faixas etárias, de todas as etnias, de todas as formações sociais, de todas as categorias sociais. O culto é para todos. Era assim que funcionava na época do Antigo Israel e também no Novo Testamento. E quando a gente pensa, é meio óbvio, porque a gente está falando de congregação. O que é congregar? É juntar. Se a gente vai separar pessoas, a gente não está congregando, a gente está segregando. Deus não quer que a gente segregue. Boa parte daquilo que a gente vê nas igrejas emergentes são cultos para jovens, um perfil para aquela faixa etária. Mas no plano de Deus, não. O culto é para todos. Um outro texto da palavra de Deus, agora Deuteronômio 29, versos 10 a 13. Deuteronômio 29, versos 10 a 13. Diz a palavra de Deus: hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus. Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e suas mulheres, e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui, presentes, para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento para vocês, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. O culto é para todos. E como reflexão final, eu quero que você veja essa imagem. Sabe por que eu gosto dessa imagem? Porque ela tem uma coisa de bom. Ela mostra um Isaque mais perto da idade que ele realmente tinha em Gênesis 22. Não, Isaque não era um menininho, não era um juvenil.
Ele já era provavelmente um adolescente em final de adolescência ou um homem nos primeiros anos da fase adulta. A Bíblia diz, em Gênesis 22, que o motivo de Deus chamar Abraão a Moriá é para prová-lo. E essa palavra provar na Bíblia, ela dá a ideia de revelar o que está no interior, no íntimo da pessoa. Deus queria saber daquilo que Abraão era feito, de que material ele era feito. Mas eu gosto de pensar que essa prova, de alguma maneira, também afetava Isaac. E deixa eu perguntar para você, para conferir o seu grau, não só de familiaridade com essa história, mas também o quanto você se recorda, porque às vezes a mentalidade trai a gente. Mas eu quero te perguntar, quantas vezes Deus falou com Isaac? Eu vejo que você está em dúvida, vou perguntar de novo. Quantas vezes Deus falou com Isaac nesse momento que haveria esse sacrifício? Nenhuma. Deus não falou nenhuma vez com Isaac. Isso não é fantástico? Porque Deus falou com quem? Com Abraão. Abraão é que chegou para Isaac e disse: ô Isaac, em algum momento não dava mais para esconder, filho, sabe o que é? Hoje o sacrifício vai ser diferente. Vai ser você. Isaac poderia ter tido várias reações. Ele poderia ter dito: pai, está certo. A gente combina o seguinte, a gente aposta uma corrida. Se o Senhor me alcançar, eu aceito essa história do sacrifício. Mas essa não foi a reação de Isaac. Isaac se deixou amarrar. E é bem esse o termo, ele se deixou, porque um homem já feito, com toda a potência da sua virilidade, com toda a sua condição física, jamais seria amarrado por um ancião, que talvez estivesse aí em torno dos seus 120 anos. Imagina, a mão de Abraão deveria tremer enquanto ele completava a tarefa de amarrar seu filho e deitá-lo sobre o altar. Ele não tinha forças. Mas Isaac aceitou. Isaac concordou. Porque Isaac não ouviu voz nenhuma. Mas ele sabia que Deus falava com seu pai. Isso era suficiente para ele. Talvez aqui a gente tenha o maior segredo para a igreja adventista continuar alcançando a próxima geração. O segredo não começa no que a gente vai mudar na igreja, no tipo de música que a gente vai fazer, a programação, se vai usar neon, se vai abrir um buraco no teto, descer alguém de helicóptero com gelo seco. O segredo não é esse. O segredo começa no lar. O segredo começa com pais que querem viver o evangelho e querem se colocar como modelo para os seus filhos. Pastor, mas e os jovens que não são da igreja, como é que a gente vai alcançá-los? Bom, o que você acha mais fácil? Alguém como eu, com mais de 40 anos, alcançar um menino de 16 ou um colega dele de 16 anos alcançá-lo? É mais fácil um jovem alcançar um jovem. Mas para que um jovem seja um missionário, para que um jovem tenha a ideia de ser luz aonde quer que ele for, ele precisa ser instruído, formado e ter exemplos. E isso começa no lar. Eu quero convidar você que quer se dedicar e dizer para Deus nessa manhã: Senhor, eu quero ser um pai modelo. Eu quero ser o tipo de pai que inspire o meu filho a ser um missionário. Eu quero convidar você que é mãe e que diz assim: eu quero que os meus filhos recebam de mim toda a orientação para que eles sejam cristãos vitoriosos. Eu quero convidar você para vir à frente. Eu quero fazer uma oração por você que nessa manhã tem o desejo de que o seu lar seja abençoado. Você que quer se tornar um agente para abençoar e formar e instruir e preparar os seus filhos para que eles sejam testemunhas, para que eles sejam luz, para que eles façam a diferença, para que eles um dia sejam adventistas com um A bem grande maiúsculo. Eu quero orar por você. E se você tem bastante espaço, você fica livre para vir para cá.
Todos podem se aproximar. E eu quero que você que é filho veja esse movimento dos pais, preocupados com a sua salvação, querendo se dedicar para que a vida deles seja um reflexo de Cristo para você. Essa igreja, ela ama crianças e adolescentes. E ela vai lutar por eles. E eu tenho certeza que você faz parte disso. Na medida do possível, vamos nos ajoelhar para que a gente fale com Deus. Quando nós olhamos para o mundo, Senhor, nós encontramos uma corrente de influências usadas pelo teu inimigo para afastar jovens e crianças do teu caminho, para roubar a atenção deles por meio das redes sociais, nas quais conteúdos não cristãos são disseminados, onde valores não bíblicos são propagados. E a gente percebe os efeitos disso com tantas crianças que vivem uma realidade completamente fora do teu caminho. E tristemente, muitos lares adventistas também têm sofrido com um afastamento, com um ceticismo, com jovens que não têm mais compromisso com a verdade. Mas nós queremos, Pai, que isso mude. E sabemos que o Senhor tem poder para isso. E por isso, nós consagramos hoje esses pais e essas mães diante do teu altar. Porque eles estão aqui reconhecendo que sozinhos não vão conseguir. Mas eles estão dispostos a receber o teu poder. Quando a gente olha, Senhor, para Abraão e Ló, Ló um dia escolheu ir para Sodoma. Ló pensava alto e destruiu a sua família. Mas Abraão, ele pensava em altares. E ele preparou uma geração, a próxima geração, daqueles que levariam a tocha da verdade. Nós podemos ganhar muita coisa nessa terra, Senhor, realizar muitos sonhos, mas se nós perdermos a nossa família, não teremos nada. E por isso, Senhor, nós queremos abrir mão de muitas coisas para ser o tipo de pessoa que vai ganhar os filhos para Cristo, que vai influenciá-los para que eles sejam fiéis, usando os teus métodos, usando aquilo que o Senhor deixou na nossa mão, aplicando a verdadeira educação, educando-nos a nós mesmos e aos nossos filhos, para que juntos como família estejamos em pé no grande dia do retorno do Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.